O Bom Dia Responde de hoje está começando e você, com certeza, já ouviu falar de reumatismo, um termo muito usado antigamente para identificar qualquer dor nas articulações, né, Anderson? Exatamente. Não é só doença dos mais velhos. E aí, até por conta dessa história de o pessoal ficar falando que o reumatismo era a doença dos mais velhos, que esse termo está acabando para que todo mundo entenda melhor o que é isso, artrite, artrose, fibromialgia, que são vários tipos de doença que atingem pessoas de todas as idades. Então a gente já vai começar aqui nosso bate-papo com o reumatologista do HGG, doutor Antônio Carlos Ximenes. Doutor Antônio Carlos, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Hoje em dia não se fala mais reumatismo, né? Exato, Anderson. Eu agradeço inicialmente a oportunidade de estar aqui prestando alguns esclarecimentos para o nosso público sobre as doenças reumáticas. Evidentemente, aqui é a primeira pergunta que vocês fizeram, que é uma velha pergunta sempre atual, reumatismo. Há uma tendência hoje de não se usar mais esse termo reumatismo, porque na realidade ele significa tudo, mas não quer dizer nada. Esse termo foi muito usado na antiga medicina grega, em que reuma era alguma coisa que fluía, que corria, geralmente no sangue, e ismo era uma atração, uma tendência para que o que corria e fluía, que era o reuma, fosse para o interior das articulações. Aí criou-se esse termo reumatismo. Então, todas as entidades hoje, e a medicina de um modo geral, com o seu desenvolvimento e o seu avanço, está abandonando esse termo. Não se usa mais a terminologia reumatismo, até porque cria-se confusão. Criou-se um mito de que reumatismo era sinal de velhice, o que não ocorre e que não é verdade. Já estou até aqui com algumas dúvidas a respeito disso, doutor, perdão, porque tem muita gente aqui querendo saber e ainda usam muito esse termo, inclusive. O Adriano Teixeira, de Lusiânia, ele até pergunta se o reumatismo, esse tipo de doença nas articulações, se pode ser causado por taxa alta de ácido úrico. Exatamente. Então, a tendência hoje, inclusive para facilitar até para os próprios, no caso, os pacientes, é usar a terminologia de doença reumática. Hoje já são catalogados, no Código Internacional de Doenças, mais de 140 doenças reumáticas. Então, você, ao ser visto por um médico, de preferência o especialista, o reumatologista, sai com o diagnóstico. E qual é esse diagnóstico de uma doença reumática? Não se usa mais esse termo reumatismo. No caso, doutor Adriano Teixeira, o ácido úrico pode causar alguma doença reumática? Exatamente, uma excelente pergunta. O ácido úrico aumentado no sangue, por uma série de razões, ele pode gerar uma doença reumática muito conhecida desde as épocas gregas, que é a gota. E a gota hoje, por uma relação com alguns aspectos de algumas doenças que estão muito hoje frequentes e aumentando, e o próprio IBGE emitiu semana passada essas doenças aumentando de frequência, que é a obesidade e a hipertensão arterial e o próprio diabetes. E a gota está muito relacionada com esses pacientes. E a gota é uma doença reumática. Tá certo, ficou essa dúvida aí do Adriano, tem várias outras dúvidas. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o senhor. Então, doutor Antônio Carlos, pode ser? Estou à disposição. Daqui a pouquinho obrigado. A gente está de volta, você então continue participando conosco. Já já a gente volta para falar mais das doenças reumáticas.